Oi, gente, tudo bem? Eu espero que sim. Estou aqui para compartilhar com vocês sobre as coisas que eu usei na mala maternidade, o que eu não usei. Eu espero muito que vocês gostem. Já convido vocês a se inscreverem no canal, deixar seu like e bora lá para mais um vídeo. Bom, gente, eu vou aqui falar para vocês aqui as coisas que eu tinha colocado na bolsa maternidade, tanto a minha quanto a do Noah, mas eu vou falar para vocês assim que a maioria das coisas eu não levei porque as bolsas ficaram em casa. E eu vou falando aqui tudo o que eu ia levar, o que eu levei e o que eu não levei, o que eu usei, o que eu não usei. Eu vou falando pra vocês, porque eu tinha separado uma bolsa maternidade pra mim e uma pro Noah. A do Noah só tinha roupinhas, da minha tinha as minhas coisas, todas as minhas coisas e mais os produtos de higiene do Noah. E aí eu vou falar pra vocês o que eu realmente usei, o que eu usaria de novo, enfim. Vocês vão ver como que eu vou fazer. Vamos lá pra vocês, vamos ver se vocês vão conseguir me entender. Bom, gente, na bolsa do Noah de tanto produtos de higiene, não, vou falar primeiro aqui o produto de higiene e depois eu falo as coisinhas de roupinha que eu levei. Bom, gente, algodão, cotonete e álcool 70. Eles eu coloquei na bolsa maternidade, mas não cheguei a levar porque tava na minha bolsa e a minha bolsa no dia que eu fui pra maternidade eu não levei ela. Mas eu vou dizer pra vocês que nenhum desses três, se caso eu fosse ter no mesmo hospital, né? Agora se eu for ter em outro, se caso eu for ter um outro filho em outro hospital, talvez eu leve. Mas o hospital que eu tava, eles forneciam, ficava lá no armarinho. Então era só pegar assim e tava tudo ok. Então assim, foi uma coisa que se eu tivesse levado eu não usaria praticamente. O algodão então eu nem cheguei a usar, porque pra limpar o neném, eu tinha levado o algodão pra limpar o neném, né? Mas acabei nem usando o algodão, eu acabei usando gases e no caso, gases eu não tinha levado, não tinha colocado na bolsa maternidade, mas tinha lá e eles falaram para passar o gases, então eu usava muito gases. Então o algodão é algo que eu não chegaria a usar. O cotonete talvez sim, porque era para passar no umbigo, o álcool 70 também, né? Mas como tinha lá, o hospital no caso fornecia. Nas fraldas, gente, eu levei fralda assim em todas as troquinhas de roupa. Coloquei em cada saquinho, como vocês viram. Se vocês não viram, corre lá pra vocês verem. E aí eu levei também um pacotinho com várias fraldas. Porém, as minhas fraldas era P. E pra ele ficou grande, até hoje ainda tá grande um pouco. Eu deveria ter levado talvez RN, porém o hospital também fornecia. Então, foi uma coisa assim que eu levei. A fralda eu cheguei realmente a levar, só da troca, no caso. Porque o pacote mesmo de fraldas tinha ficado na parte de produtos de higiene na minha bolsa. Escovinha e pente é uma coisa assim. Pente eu não levaria. Escovinha levaria. Eu não sabia se o Noah ia ser cabeludinho ou não. Mas eu também, assim, como eu não levei, eu nem cheguei a usar, tava tranquilo, sabe? A gente só passava a mãozinha assim e tava tudo ok. Não é uma coisa assim realmente necessária de se levar. Sabonete líquido eu não levei, porém eles forneceram. Então, assim, mas se eu tivesse o meu eu usaria, então eu levaria de novo sim. Lenço umedecido eu coloquei para levar, mas também não levei e não usaria porque eles lá na maternidade lá só usaria gases mesmo para limpar e ok, lenço umedecido nas primeiras semanas não é necessário usar. Pomada assadura também não. Colônia eu também não usaria porque mesmo se eu tivesse levado, porque eu acho que seria um incômodo. Mesmo que a fragrância, assim, o cheirinho era bem suave, eu não colocaria pra evitar, assim, sabe? Pra não ser chamada a atenção.
Bom, gente, nas roupinhas, isso aqui realmente, assim, eu levei. Ah, chupeta e porta-chupeta eu não levei e talvez eu não levaria. Eu só pegaria a chupetinha se caso eu tivesse perto de casa, eu poderia pedir para alguém trazer para minha chupeta se caso precisasse. Algumas maternidades não aceitam que leve chupeta. Lá na maternidade onde eu tava, eu não sei se podia ou não, mas eu não usaria lá também não, para evitar também que alguém falasse alguma coisa. Bom, gente, eu levei 3 trocas, mais uma extra. Esse realmente eu levei porque tava na bolsa do Noah. E olha, eu confesso pra vocês, o legal do saquinho é o seguinte, se você numera ele, tem alguns casos que dá certo. Mas no meu caso não deu certo, porque eu praticamente eu só usei, assim, na ordem correta, eu só usei uma troquinha que eu deixei no pacotinho. E aí, quando as enfermeiras pegaram quando ele nasceu, colocaram aquela troquinha, que foi tudo certinho, que foi luvinha, o macacãozinho, o body, foi assim completinho. Então, mas assim, gente, as outras trocas, eu fui pegando assim, sabe, um body de um, uma calça de outro. Então eu acho assim, talvez se eu fosse ter um outro filho e se eu fosse levar de novo, talvez eu levaria só uma troca dentro de um saquinho e as outras eu levaria assim, avulsa, digamos assim, porque eu misturei tudo e peguei uma de cada. Então, pra mim não deu certo a ordem de roupinhas. Eu também não tinha colocado ordem, eu só coloquei no saquinho pra facilitar. As 3 trocas, sim, cheguei a usar todas as roupinhas. Eu levaria até um pouco a mais, se caso eu fosse usar de novo. Eu levaria um pouco a mais, porque sujou bastante roupinha. Então eu levaria a mais. E levaria 2 tipos, no caso, manga comprida e manga curta. Que eu levei mesmo, só que eu acabei usando até manga curta a mais, por causa que lá tava muito calor. Então, roupinha de manga comprida foi acho que só no primeiro dia e na parte da noite que esfriava um pouco. Bom, levei 2 coelhos e os coelhos assim foram maravilhosos. Eu usei um para forrar o bercinho onde ele tava. Aí levei 2 toalhas de banho, mas eu acho que uma só era necessária. Mas acabei usando para forrar também, então acabei usando as 2. 4 panos de boca, esse eu não levaria, porque eu achei desnecessário, gente. Levar 4 fraldas grandes e 4 panos de boca eu achei desnecessário. O pano de boca eu nem levaria, porque eu usei as fraldas no lugar do pano de boca. E as fraldas, assim, eu acho que ainda serve muito bem, assim, pra mim, pra várias coisas. E eu levei 4 fraldas panos grandes, sujou bastante. Então, talvez eu levaria até um pouco a mais. E as fraldas grandes são excelentes. Um trocador eu cheguei a usar só uma vez, porque era desnecessário também. Então, eu levei por levar, mas também não tinha necessidade. Bom, eu tinha colocado para levar um cobertor e uma manta, porém, no dia eu só levei uma manta e eu achei assim que foi o suficiente. Mas no caso, assim, se eu fosse ter um filho no frio, talvez eu levaria 2. Mas como foi só, tava meio calorzinho assim, foi tranquilo. Bom, gente, a saída da maternidade, no dia que eu gravei o vídeo pra vocês falando da mala maternidade, eu não tinha colocado a saída e eu nem sabia se eu ia usar ou não, mas eu acabei ganhando a saída maternidade, então eu incluí junto, mas eu acabei não usando na saída, na maternidade também, na saída, né? Porque eu também não levei. Ficou em casa e eu acabei não usando a saída maternidade. Então ele saiu com a, com uma roupinha bonitinha mesmo e foi só isso. Bom, gente, da minha parte, eu vou falar aqui pra vocês o que eu ia levar e no caso, tudo isso aqui eu não levei. Que foi uma coberta,
uma toalha grande e uma pequena. E eu acho que seria muito bom mesmo levar essa toalha grande e uma pequena, porque usa bastante. Eu tava com a minha toalha e só passei assim numa luta para se secar. Eu tava se secando com uma toalha pequenininha, porque a minha grande não era nem da bolsa maternidade, era a minha toalha que eu levei na viagem mesmo. E essa toalha, como eu tinha usado ela no dia que estourou a bolsa, acabou molhando e não tinha condições de eu usar ela. Então ela tava comigo, só que ela tava úmida, não dava pra usar de jeito nenhum. E eu acabei me secando com uma toalha super pequena. Então, assim, vale a pena você levar uma toalha grande e uma pequena. E no caso de estourar a bolsa, não faça como eu, usar a toalha também não, gente. Usa um pano, alguma coisa. Menos a toalha, porque depois como que você se seca, não é verdade? Bom, uma garrafa de água eu levaria, não sei, dependendo do hospital. Mas no hospital onde eu estava, ficava uma garrafa do lado de água com um copo. Então, era desnecessário eu levar uma garrafinha de água. A não ser que fosse em outro hospital, porque eu não sei como que é os procedimentos do outro hospital. Aí tinha as coisas que eu ia levar, no caso, sutiã de amamentação, as calcinhas assim mais confortáveis, né? Roupas íntimas assim mais confortáveis, que no caso eu não levei, mas eu usei que eu tinha lá e deu super certo. Levaria a mais, não levaria só duas de cada, levaria bem a mais. Absorvente noturno, sim, levaria e muito. Mentira. Absorvente noturno, assim, acho que é o suficiente. Não tem aquela coisa, comprar fralda, não sei o que, ia gastar muito dinheiro, entendeu? Porque essas coisas são caras. E eu acho, assim, que no meu caso, o absorvente noturno foi o mais, assim, foi de boa pra mim usar. Foi tranquilo. Eu não tinha levado, porém, eu pedi pra trazerem pra mim e acabou dando certo. O absorvente de seios eu não levei também e eu não levaria novamente também, porque eu nem tive leite, gente, nem vazou nem nada. Então acho que era só uma coisa a mais que eu ia levar na bolsa. E aí, no caso, se eu fosse ter novamente, eu usaria a fraldas, levaria tipo assim uns 2 paninhos de boca, ou usaria essas fraldas grandes, no caso se vazasse, porque eu não levaria absorvente de novo não, de seios não. Bom, 3 vestidos, sim, eu levaria, porém eu não levei, né? Tive que ficar com o mesmo lá, foi complicado. Porque as roupas que eu levei não eram, assim, digamos, confortáveis. E as que eu tinha separado, elas abria, era vestidos. Eu não separei para levar camisola, porque, como eu tinha falado para vocês, era uma coisa que eu não senti necessidade de levar. Então, eu tinha selecionado uns 3 vestidinhos que eles desabarravam, que eles eram mais abertos e eram mais confortáveis. Mas eu acabei não levando e acabei ficando com o vestido mais fechado. Mas isso dificultou um pouco porque toda hora vinha alguém para tentar fazer o bebê pegar o peito, mas aí não pegava. Então era só complicado por isso. Bom, gente, um top. Não acho necessidade de levar, mas eu tinha colocado aqui. 2 meias. Sim, meia eu cheguei a usar bastante. Porque, eu não sei, eu usei bastante. Ah, não. Eu, eu usei a meia pelo seguinte fato. Meu pé tava preto, como eu falei pra vocês em outro vídeo. Eu falei aqui nesse também, não sei, nem lembro mais. Meu pé tava preto quando eu cheguei lá no hospital. Então, não queria sair de jeito nenhum a cor do meu pé. Não tinha como eu me abaixar pra me esfregar. Então, eu colocava a meia pra tampar, pra disfarçar, né? Porque que vergonha. Já basta o médico ter visto meu pé preto lá, mas, né? E a pasta com documentos, obviamente, eu tenho que levar, né, gente? Eu levei, né? E usou muito, então, né? Carregador, gente. O carregador
Eu levei na viagem, porém, quando o meu marido foi levar minha bolsa com minhas roupas, o carregador ficou no caminhão. Final das contas, eu fiquei com o celular descarregado durante acho que um dia inteiro, sem internet. Mas aí depois uma enfermeira me emprestou um carregador e deu certo, gente. Mas carregador é algo complicado, porque eu não conseguia falar com ele de jeito nenhum. Mas então, gente, foi isso. Essas coisas que eu levei, o que eu não levei. Eu espero que vocês tenham conseguido entender um pouquinho. Mas foi isso, gente. Espero assim que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e beijos. Até o próximo vídeo.